de agradecer a Deus por esta oportunidade. Tenho certeza que esse curso ele será uma excelência, porque assim, esse curso ele está batendo um recorde assim, simplesmente espetacular. Nós nunca formamos uma turma acima de 50 alunos. E aqui nós estamos com 58 alunos. Então, a nossa gratidão a vocês. Estamos felizes demais. Acreditem, será um mês inteiro de uma aprendizagem significativa. A todo instante, nós estaremos proporcionando vocês metodologias ativas que fortaleçam esse trabalho pedagógico de sala de aula, certo? A nossa gratidão, eu que represento a AFL, Assessoria Pedagógica, é um prazer enorme. Sei que, assim, mesmo em plena segunda-feira, vocês estão cansadas e cansados, né? A rotina foi desafiadora, mas vocês estão aqui buscando novos conhecimentos, e isso é interessante. Quero que vocês fiquem à vontade para que nós possamos partilhar saberes, para que nós possamos trocar experiências, certo? Nós estaremos construindo ideias e novos conceitos com relação ao autismo, certo? A professora que estará me conduzindo esse curso é uma pessoa que tem já uma grande experiência na área, e nós estaremos, além da parte teórica, nós também estaremos fazendo a inserção de jogos que possam fortalecer esse trabalho pedagógico de sala de aula, ok? Então, fiquem à vontade, sintam-se abraçados e acolhidos para estarmos partilhando saberes. Qualquer informação que vocês queiram solicitar, nós estaremos à disposição de vocês, tá certo? A aula, ela será gravada, né? Nós estamos aqui com a equipe dentro desse ambiente virtual. Então, a equipe fará a gravação dos pontos principais e depois estaremos partilhando nas nossas redes, ok? É só uma sugestão: participem, questionem, busquem cada vez mais conhecimentos para que vocês possam sair desse curso com as habilidades adquiridas, tá certo? Estamos com uma profissional renomada na região, a professora Elidiane Magalhães, que já tem assim uma experiência, já conduz esse assunto com muita efetividade, e nós estaremos ao longo desse mês com foco no autismo, certo? Então, tragam as experiências de vocês, tragam as indagações para esse ambiente virtual, para que nós juntos possamos realmente efetivar os objetivos desse curso, ok? Agora eu deixo a palavra com a mediadora do curso, a professora Elidiane Magalhães. Sinta-se abraçada por todo esse ambiente virtual, professora. Você consegue nos ouvir direitinho? Pessoal, penso na luta aqui para me ligar esse notebook, mas vai dar certo. Cheguei aqui, fui correndo para ligar, um deu problema, consegui aqui outro rapidinho, mas vai dar certo. Pensar assim, só para complementar o que o professor logo aí com a palavra, vai ser realmente um momento maravilhoso, viu? Perguntem, tirem todas as dúvidas. Claro que a gente nunca sabe tudo, né? Nós estamos aqui também para compartilhar. Eu irei aprender muito também com vocês, né? A gente estamos num momento de aprendizado, então será assim um mês sensacional, encantador. Até porque é um assunto que eu sou suspeita de falar. Eu sou assim
encantada, né, com a área da educação inclusiva, com realmente voltado para as pessoas com transtorno e com deficiência, né, e eu fico, assim, imensamente feliz quando eu vejo que tem pessoas que estão dispostas a abraçar a causa conosco, porque sozinho a gente não consegue, porque é uma luta árdua. Além da inclusão ainda está muito longe, né, a inclusão hoje ainda não existe, meu sonho é que um dia realmente ela aconteça. Para que ela aconteça, a gente precisa de profissionais assim, como vocês, que abdique de algo, que esteja disposta a fazer investimento, porque realmente é um investimento que vai valer a pena, né? A gente precisa estar preparado para lidar com esse público, porque esse é um público que está crescendo, a gente não tem para onde correr, né? A tendência é cada dia mais. E nós, quanto profissionais, é que temos que estar aptos, né? Preparados para cuidar deles, porque eles é direito deles estar na escola, estar na sociedade, estar em qualquer lugar. Então, cabe a nós nos adaptarmos a essa diferença e acolher, né? Acolher, vivenciar, fazer a diferença na vida deles, junto com a família. Até porque, pessoal, a família às vezes é leiga, né? A família está pedindo socorro, a família está fragilizada, tem aquele processo do luto, nós também vamos dar uma ver, né, dar uma estudada. Eu não considero muito luto, não, mas é uma palavra que as pesquisas utilizam só porque eu acho muito pesado, até porque eu acho que não significa um luto, e sim um novo percurso, né, do caminho que a família tem que percorrer. Assim como qualquer outra, né? Todo mundo tem seus percursos diferentes, sendo que atende assim, fulano tem um problema todos nós temos, né? Quem não tem? E aí não tem um problema para resolver. Então, não vai ser a deficiência de uma criança, ou um laudo, um transtorno, um diagnóstico que vai transformar essa família com um problema a ser resolvido, né? Eu vou iniciar aqui o slide, eu preparei aqui um materialzinho excelente para que a gente possa estar vendo junto, né? E todas as dúvidas que vocês tiverem, pergunte, certo? Que eu puder estar contribuindo com vocês, eu vou estar contribuindo. O que eu não souber, eu vou estar pesquisando para o próximo encontro, a gente também está aqui compartilhando, né? Só me confirme se já está vendo o slide. Vocês já está na... Não. Ainda não. Não, né? Pois está carregando aqui, porque vai dar certo. Esse momento que nós estamos perdendo, não, que a gente está, né, instruindo o nosso início, a gente vai tirar mais no final, viu? Quanto a isso, não se preocupe, não. A gente vai, assim, aproveitar cada segundo que a gente estiver junto. Então, quanto a isso, vai dando certo. Dia de segunda, para mim, é muito corrido, porque eu saio da clínica já às 7h40. Aí é cor de um lado, a gente chega em casa, vou pegando as coisas, vai não dando certo. O bom da vida é essa correria, né? Que dá tempo, como o povo diz, não dá tempo de pensar besteira, né, pessoal? Vamos lá. Verdade. E eu estou aqui preparando lembrancinha para o Dia da Mulher, para quarta-feira. Eita, muito bem. Sem perder tempo, é muita coisa, gente. Poxa. É verdade. Trabalhar semi-integral não é brincadeira, não. Eis a nossa missão, né? Eis a nossa missão. Missão essa que não é para qualquer um, não, viu, pessoal? Nós somos privilegiados, até porque poucos conseguem dar continuidade, né? Muitos desistem, alguns fazem de mau jeito, e profissional de má qualidade nós estamos cheios, então nós estamos aqui para fazer a diferença. Justamente. Lopes, que saudade, viu? Quantos tempos. Saudades, Fiaridã. Você foi um tempo muito dedicada, muito eficiente. Os meus parabéns. Obrigada. Isso aí. Eu acredito que o curso vai ser bem interessante para todos nós. Porque é assim, como a Lidiane falou, a gente tem que ir em busca de novos conhecimentos, né? Cada ano que passa, a gente vai se surpreendendo. Eu estou aqui já apavorada, porque se ano passado eu estava no céu, esse ano eu quero também chegar lá, porque, gente, impressionante como tem gente. Esse ano, na escola que eu trabalho, gente, a escola quase toda tem muita criança
autista, imperativa. E assim, eu fiquei até preocupada. Eu falei para a minha coordenadora, nossa senhora, como aumentou. Ano passado não tinha esse tanto de gente, não. Esse ano já está o dobro. E a intenção, gente, é aumentar cada vez mais. Então, se a gente está numa sala de aula com 5 autistas, o negócio não é fácil, não. Até porque na escola que eu trabalho... Desculpa, gente, já estou falando aqui. Não, é bom porque está abrindo aqui o slide, porque o notebook está demorando aqui carregar, mas vai dar certo. Tá abrindo aqui o slide. Até porque vamos tirando o tempo no final, pessoal. Não se preocupe, não, viu? Eu acho até que é um assunto tão maravilhoso. Que eu trabalho, tem o AEE, mas não está suportando o número de alunos com deficiência. É, assim, preocupante, muito preocupante, gente. Na minha sala que eu estou hoje, tem 3, 4 alunos. Então, eu tenho que me virar, né? Porque, além de ser uma série avaliativa, tem eles ainda para me tomar de conta, né? Pronto. Isso os que são diagnosticados, né? Os que são de um nível possivelmente de suporte, né? Que já se viu visivelmente. E hoje nós temos muitos casos em cima de muitos autistas que são, assim, características passam despercebido que possivelmente esteja inserido na sua sala que você nem perceba, né? Mas que a gente, quanto profissional... Ainda não, né? Justamente. A gente tem esse olhar de profissional. Então, aparentemente, o autismo é leve. Porque, na verdade, as pessoas têm que deixar... né? As pessoas prendem muito ao diagnóstico ser profissional do médico. Realmente existe o diagnóstico médico, mas existe o diagnóstico profissional que é tão importante quanto o outro, né? A gente que está em sala de aula, pessoal, a gente que tem um profissional, e ele é o que vai dar um norte àquele profissional que vai ver essa criança poucas vezes. Então, de certa forma, o diagnóstico profissional ele é tão importante quanto o clínico, que vai fechar e vai nos nortear para iniciar o acompanhamento terapêutico, dependendo de qual necessidade que essa criança precisa, né? Então, realmente vai ser... Nós vamos falar, na verdade, quando for nos próximos encontros, nós vamos falar mais também em algumas outras deficiências, até porque o autismo, ele nunca vem sozinho, né? Nós temos criança que só tem o autismo? Sim, mas nós temos criança que tem o autismo, mais o TOD, tem criança que tem autismo, mais TDAH, tem criança que tem autismo, mais dislexo, enfim, ele nunca vem sozinho. Dificilmente vai ter uma criança só com autismo, né? Então, de certa forma, nós vamos também estar falando um pouquinho de cada deficiência, certo? É importante vocês perguntar, tirar dúvida. Eu vou estar, de vez em quando, dando umas dicasinhas. Já estão conseguindo ver o slide? Já está compartilhou, Samir? Veja aí, meus amores, se vocês conseguem dar um recurso. Sim, dá já para Lidia. Pronto. Então, vamos só começar, né? Que é para a gente iniciar. Eu acredito que o professor Lopes já tenha... Pronto. É porque o notebook é pela misericórdia, mas vai dar certo. Eu acredito que o professor Lopes já tenha dado uma ênfase, né, quanto ao meu profissionalismo, e mais uma vez, eu vou só incrementar, né, para dizer para vocês que eu me sinto, assim, honramente feliz realmente compartilhar esse momento com vocês, com profissionais de excelência, né, a partir do momento que eu faço uma escolha, eu já estou me tornando diferencial, certo? E para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Elidiane Magalhães. Eu sou graduada em Biologia, tenho experiência em sala de aula desde o ensino infantil até o ensino médio. Eu sou pedagoga, né, atuante em sala de aula, eu sou professora do 6º ao 9º ano agora. Antes eu trabalhava na escola, de 2 escolas particulares, uma do 3º ano e a outra do 6º ao 9º, só porque eu tive que abdicar de uma para mim fazer meu investimento de algo que me encantou, que seria a educação inclusiva. Eu sou especialista em psicopedagogia institucional e clínica. Há 3 anos eu atuo na clínica, aqui na cidade de Retaba, né? E estou em Guaraciaba, na clínica Fisiopilates. Eu sou pós-graduada em gestão escolar e coordenação pedagógica. Eu estou à frente do Instituto Formar, né? Acredito que alguns também possam já ter ouvido falar, o antigo IFESC, há 11 anos, né? A gente tem turma de graduação, pós-graduações e curso. Eu sou especialista em ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado. Hoje, essa especialidade, no caso, é um curso, ela é voltada para pais também, para pais, profissionais, enfim,
e ela é um suporte, é o que nos norteia e é o que nos acalenta quanto a algumas crises, algumas situações que a gente se depara quando vai vivenciar essa vida, né? Quando a gente estuda, a gente assim, deve ser realmente, para alguns, assim, é só brincar, né? Alguns ainda têm essa visão. Sendo que esse brincar, ele é tão importante como qualquer ensinar, né? Porque as crianças, na verdade, na base do infantil, eles realmente só precisam brincar, né? Que é onde eles vão aprender tudo que eles necessitam. Também estou me graduando, né, em psicologia educacional e estou agora também dando início à minha neuropsicopedagogia. Enfim, eu não vou parar por aqui, né? Ainda tem muita coisa para vir por aí, se Deus quiser. Enquanto Deus me permitir, eu vou estar arduamente procurando conhecimento, e é o que me sacia, né? É o que me deixa feliz. Não tem outro assunto que me dê mais prazer. Realmente, a educação inclusiva é falar de pessoas com transtorno e com dificuldade da aprendizagem. E uma frase que eu acho muito interessante é: os limites do meu conhecimento são os limites do meu mundo. Então, assim, não para por aqui. Enquanto a gente há vida, a gente aprende. Enquanto há oportunidade nova, a gente aprende. A cada dia a gente aprende. Com os nossos tropeços, a gente aprende. Com as experiências, a gente aprende. A gente precisa realmente, né, estar disposto a adquirir esse conhecimento e fazer a diferença na vida de quem vai estar cruzando os nossos caminhos. Aqui, né, foi a arte, o slogan que o professor Lopes iniciou a divulgação do curso. Agradecer imensamente esse excelente profissional, que eu também sou assim, suspeita de falar desse mestre, né, que eu tenho aprendido muito, ensinou muito, e, assim, quando ele me convidou, fez o convite, eu disse assim, na hora, né, compartilhar conhecimento. Chama ele para aí, Ana. Quando eu recebo o convite de fazer palestras nas escolas, vivenciar esse momento, eu não penso duas vezes, né? De assim, você vem para tal lugar, para Vajó, vou na hora, tá? Se eu não penso, eu só digo assim, o que você quer falar? Aí a gente vai lá e resolve. E agradecer o professor Lopes realmente pelo convite feito e convite aceito, né? E aqui está o cronograma das nossas interações, né? O dia que eu vou estar com vocês, eu acredito que o professor também já tenha repassado, e vai ser um conjunto, né? Eu vou estar entrando dias com vocês e em seguida vai vir o professor Lopes com outra metodologia. Metodologias que vão se acrescentar, né? Então, façam o possível para estar participando, organize-se as datas e as noites de vocês, o horário foi realmente proposital, justamente para não ter a justificativa que não podia, porque realmente a gente sabe dos afazeres de todo mundo, né? E como a gente vai falar, como eu já me apresentei, né, e nós vamos falar de pessoas com transtorno e com deficiência, especificamente o autismo, como eu falei para vocês, não tem como a gente focar só em autismo, primeiro dia a gente vai tentar voltar só para o autismo, certo? Para depois a gente estar colocando as demais deficiências, as demais dificuldades. Pessoal, qualquer coisa, se vocês forem me interromper, eu gostaria que vocês falassem, porque se você só digitar, eu não vou conseguir ver, porque eu estou vendo minha tela cheia, tá certo? Combinado? Vamos lá. Para início de conversa, quem somos, né? Quem nós somos realmente nessa missão? Missão essa de pai, missão essa de professor, missão essa de terapeuta, né? Missão essa de ser humano. Até porque, para a gente ser um ser humano, a gente tem que se pôr no lugar do outro, né? Essa vivência de hoje, conviver com pessoas com autismo, com as famílias, precisa muito da palavrinha empatia. Se nós não tivermos, pessoal, a gente não consegue lidar com essa diferença. A diferença é essa que todos nós temos. A gente tem que tirar da mente que fulano é diferente. Nós também somos. E graças a Deus, viva a diferença, né? Já pensou se todo mundo fosse igual? Não tinha nem graça. Então, viva a diferença, né? Então, quem nós somos? Como a sala é numerosa, nós não vamos parar para a gente estar se apresentando cada um, certo? Mas, se possível, eu gostaria só, se, por exemplo, se tem alguma mãe, ou professor, ou também terapeuta, só para a gente intervir um pouquinho, para que a gente possa ver o público-alvo que está iniciando esse curso. Poderia ser? Alguém gostaria só de se apresentar? Meu nome é esse, eu sou mãe, né? Estou aqui como mãe, eu estou aqui como professora, enfim. Boa noite. Vou beijar aqui.
Meu nome é Adriele e eu estou aqui como professora. Muito feliz de antemão de participar de um curso desse maravilhoso. Ouço falar muito bem do professor Lopes, ainda não tinha tido a oportunidade, né, de estar com ele. E a tia Lidiane, assim, para mim, é minha mestre. É uma pessoa maravilhosa que eu sempre busco. Como a tia Eridan já mencionou, que ultimamente a gente vem recebendo muitas crianças, né, com laudos, outros sem laudos, mas que a gente percebe que tem alguma coisa. E que é muito desesperador para nós que estamos em sala de aula. Você olhar para uma criança, você querer ajudar e você não ter armas, você não ter suporte para ajudar aquela criança é desesperador. Por isso que estou aqui buscando novos conhecimentos. Como a tia Lidiane disse, assim, uma área bem gigantesca, mas eu estou aqui para buscar, porque, assim, pessoal, a gente se apaixona por eles demais. Eu tenho, assim, eles meus, tudo que eu vejo, eu já vou lendo que fala sobre autismo, eu já vou lendo, vou buscando, porque a gente pega eles, sim, para a gente, e com um amor muito grande. Então, eu hoje estou aqui buscando pelos meus alunos, assim, com o meu coração cheio de gratidão, que eu realmente estou aqui por eles, por eu amar eles de verdade e por eu buscar por eles, que eu sei que eu só tenho a ganhar e eles também. Com certeza. Mas A alguém? Merivânia gostaria de falar. Boa noite, colegas. Eu estou aqui com a turminha barulhenta. Desculpa aí o barulho. Hoje eu estou aqui aprendendo mais um pouco, né? Estou aqui hoje como mãe. Meu filho hoje tem 2 anos e 6 meses. Recebi o laudo dele há poucos dias. Na verdade, está sendo assim, muito difícil para mim, como mãe, né? E também estou como professora. Já trabalho estou nessa caminhada já há 20 anos, sala de aula, e recebi, assim, essa missão agora, né, de estar tendo um olhar diferente. Eu vejo isso, é uma missão, na verdade. Desculpa que ele está irritado. E é isso. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu só me apresentar também sou professora. Sou professora também, viu? E assim, com a colega que falou anteriormente, a gente está aqui em busca de novas metodologias, né, para enfrentar essa turminha que não é fácil. A vontade é tão grande da gente ajudar, mas a gente não faz só, né? A gente precisa de uma equipe, de ajuda, né? Eu estou aqui com o coração na mão mais um ano, mas eu acredito que vai dar certo, com a paciência que eu tenho, com o carinho que eu tenho, e com as ajudantes que vai aparecer para me ajudar também, viu? Sou daqui de Jeriutaba, sou professora da Escola Raimundo Mesquita, e é um prazer, gente, conhecer vocês. Eu já estou curiosa para conhecer cada uma. Já é uma mãezinha aí que tem um menino com autismo, já estou aqui curiosa para conhecer ela, porque, assim, não é fácil para ela. É assim, uma caminhada bem difícil, mas que vai dar, que ela tendo paciência, ela vai conseguir. Verdade, com certeza. Não é fácil, mas não é impossível, né? A gente só tem que pensar nesse ponto positivo. Muitas das vezes, o segredo é não se prender à deficiência, é não se prender à dificuldade, certo, pessoal? Ninguém é perfeito. Por exemplo, algumas pessoas, às vezes, utilizam-se da deficiência como incapaz, né? Que não é inválido, enfim. Deficiência todos nós temos. Por exemplo, quem utiliza óculos é uma deficiência visual, né? Uma baixa visão. No caso, as pessoas que têm uma condição do diabetes, no exemplo, é uma deficiência, hoje em dia é considerada uma doença. Então, assim, é algo que as pessoas não têm como tirar de si, tem que aprender a lidar e a conviver com ela. Então, não é diferente do autismo, não. O autismo é só uma condição, é uma característica diferente das outras e ponto final. A partir do momento que você
pega essa informação para você e passa a dar o primeiro passo, tudo se torna mais leve, certo? Não é impossível, não é difícil, é possível sim. Vamos lá, vou só voltar aqui nas apresentações do slide. Quanto quem somos, nós somos instrumento de afeto, né? Nós somos realmente composto de emoções, né? Muitas das vezes, algumas pessoas se prendem no caso, as demais, né? Seria, eu sou instrumento de afeto, mas eu sou muito ansioso, né? A ansiedade, ele é um sentimento, pessoal. Nós precisamos dela. Vou procurar ajuda quando ela já passa a me atrapalhar. De amor, né? Amor esse que a gente precisa retribuir a cada sorriso, a cada pessoa que a gente encontra, dependendo de ter nosso convívio social ou não. Ninguém nunca sabe o que essa pessoa está precisando. Ninguém nunca sabe o que essa pessoa está falando ou necessitando da nossa ajuda. Então, realmente, nós somos instrumentos de afeto, de amor, né? E quais concepções eu tenho com o meu próximo, né? Será que é mais fácil eu julgar uma mãe atípica? Será que é mais fácil eu julgar aquela família que, como uma mãezinha, a colega se expressou, né? Ela recebeu recentemente, ela está naquele processo de aceitação. Para ela que é professora, se torna até algo mais leve, por ela já ter um conhecimento mais amplo. Mas ainda é difícil, né? Então, minha concepção contra essa deficiência, contra essa família, será se realmente eu estou se pondo no lugar dela, né? Eu estou fazendo minha parte, ou estou apenas julgando, né? Porque às vezes julgar se torna mais fácil. E se eu fosse fazer uma autoavaliação comigo mesmo? Se eu vou voltar para mim, né? Que é muito difícil a gente falar da gente mesmo, viu, pessoal? Se eu for voltar para mim, falar minhas qualidades, porque a gente tem que voltar para nossas qualidades. Qualidade nós temos de sobra. Acho que eu não tenho, não. Acho que eu sou isso, aquilo, outro. Nós temos sim, né? Nós temos mais qualidade do que defeito. Até porque a gente não pode se prender apenas a coisas negativas. A gente tem que se prender às coisas positivas. E só nós estarmos ao meio de uma sociedade, né? Dificilmente do jeito que a gente se encontra. Nós temos a família que nós temos um lar, temos ultrapassado toda essa pandemia. Então, nós não temos outro motivo para comemorar, que seria a nossa vida. Então, nós só temos esse motivo para aplaudir, né? Desde a conquista até as nossas lutas diárias, porque é isso que nos torna mais forte. Aqui o objetivo do curso, né? Será capacitar os profissionais, tanto esse saúde como educação, porque como todos sabem, né? Minha profissão, hoje eu estou em sala, mas eu também estou mais na área da psicopedagogia, seria a junção da saúde, né? Com a educação, a junção da psicologia com a pedagogia. A gente tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da mente. Então, não tem como fugir, é um casamento, é uma união, certo? Assistentes, acompanhantes, terapêutico, né? No caso, principalmente também os ATs, que é aqueles profissionais que estão dentro de sala de aula, auxiliando o professor está com 2, 3 crianças. Então, a escola, a instituição contrata aquele profissional para se capacitar, né, para estar ali do lado daquela criança, porque não é só estar ali, porque senão vai ser só uma pessoa inclusa dentro da sala de aula. Inclusa não, inserida, né, assim como a criança. Então, não vai fazer realmente valer a inclusão. Domiciliar ou escolar, aplicando a programas baseados no ABA. Junta-se a pessoa, né, com o transtorno do espectro autista. Esse espectro que é um campo amplo, não se limita, né? Capacitar pais, né, de pessoas com autismo e aplicar programas de ensino baseando-se no ABA. São metodologias, são métodos que a gente pega e que a gente aplica que realmente vale a pena, pessoal. Faz toda a diferença, certo? E contribuir de forma positiva para que a gente consiga finalizar esse curso e a gente possa estar ouvindo de vocês, poxa, realmente valeu a pena, né? Os tópicos a serem abordados, nós vamos falar o que seria, né, o espectro, que é algo amplo, é um mundo ainda que não vamos ter fim, né? Que bom que nós não tenhamos, que quanto mais a gente não tem, mais a gente vai estar sendo instigado a procurar, pesquisar, estudar. E o autismo, que seria realmente essa condição. Não é doença, né? Acho que todo mundo já sabe. Ele está inserido no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas não é doença. Então, por que ele está no CID? Porque as pessoas com autismo, pessoal, dependendo do seu nível 1, 2 ou 3, eles têm direito a um auxílio, que seria o LOAS.
Esse direito é para ser investido na criança ou no adolescente, no indivíduo que ele é diagnosticado com autismo, para que seja inserido terapias na vida dele para amenizar os futuros prejuízos. O que é triste a realidade de hoje, que a gente ainda observa, os pais procuram a gente, né, os atendimentos terapêuticos psicopedagógicos, a gente encaminha para o neuro, que é o que faz o diagnóstico, o neuro devolve para a gente para dar continuidade ao acompanhamento, os pais recebem o auxílio e pronto, abandona. Então, de certa forma, é algo que foi... Meu primeiro passo foi dado, mas no meio do caminho ficou alguém. Só quem vai ficar no prejuízo é a família e especificamente a criança, né? Então, é por direito, por lei, essa criança receber esse auxílio para ser investido em terapias. E o que eu indico muito é natação, né? Natação, que é uma atividade calentosa, também futebol, o máximo que puder tirar das telas, certo? Veremos também, no caso da epidemiologia e as causas relacionadas, até porque todos nós também já saibamos que é genética, mas que também há estudos que outros fatores contribuem, no caso de uma má alimentação, né? Pessoal, a má alimentação contribui até para a dificuldade da aprendizagem, porque o excesso de açúcar, principalmente, né? A gente amanhece e toma logo a coisa errada. Primeira coisa que a gente faz quando amanhece o dia é tomar café com pão. Talvez nem todos, mas está totalmente errado, porque o café e o pão não vai ter nutrientes necessários que a gente possa estar obtendo. Vai ter carboidrato e o café não tem esse nutriente. Seria ideal nós consumirmos uma fruta, né? Algo que tivesse nutriente. Aí depois, em seguida, nós tomarmos café. A gente faz tudo ao contrário. Nós vamos ver também um pouquinho de diagnósticos e as comorbidades, que seriam outras deficiências, outras condições que vêm com essa criança, né? Tem crianças que têm o autismo e muitas outras deficiências. Ou tem criança que tem um autismo e apenas tem autismo e TDAH. Muitas das vezes o TDAH, tem pessoas que estão hoje voltadas o TDAH para um transtorno, ele não é um transtorno, porque nem toda criança que tem TDAH tem a dificuldade da aprendizagem, né? E a dificuldade da aprendizagem está voltada para isso. Tem criança de TDAH que é um crânio, um gênio, né? E tem crianças que têm o autismo e têm o TDAH. Nós vamos trabalhar também, falar um pouquinho dos indicadores de desenvolvimento e comportamento, que seria o marco do comportamento. É importante que depois vocês pesquisem, tá, pessoal? É importante demais o professor conhecer, para que quando ele receba uma criança naquela faixa etária, não necessariamente, pessoal, tudo tem que ser fixo ali. É aproximadamente, a gente vai se basear. Então, assim, se eu pego uma criança que ele já tem 1 ano e 6 meses, ele não fala, ou pode ser autismo ou transtorno da fala, né? Então, aí eu vou ficar dizendo para a mãe, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. O problema hoje é que os pais, eles se prendem muito ao pediatra. O pediatra, muitas das vezes, eles pedem para os pais realmente esperar, porque muitos deles são cegamente, segue tudo que o pediatra diz. Sendo que, na verdade, ele tem que dar ouvido a outros profissionais. 1 ano e 6 meses, a criança não começou a balbuciar, não falou palavrinhas, procurar realmente ajuda, certo? Com a estimulação cedo, com a estimulação correta, essa criança pode, sim, desenvolver sua fala. Desenvolvimentos e comportamentais, né? Relacionado a, muitas das vezes, a agressividade, nós vamos ver um pouquinho de birra, nós vamos ver um pouquinho de transtornos, nós vamos ver um pouquinho de crise, que é diferente, né? Vamos ver também os sinais de alerta, a avaliação diagnóstica, desde quando o bebezinho tem lá seus 3, 4, 6 meses, pessoal, as crianças com 3, 4, 6 meses, elas já têm que fazer o rastreio, que é, por exemplo, eu tô com meu bebê em colo, e eu estou na sala, ou no quarto, enfim, qualquer lugar que esteja, uma visita chega, ou o pai, ou a mãe, ou alguém entra, né, e essa criança não faz o rastreio, não vê quem entrou e acompanhou com o olhar, já é um dos pontos primordiais para a gente entender que essa criança já tem as características do autismo. O instrumento de uso livre para rastreamento, né, rastrear indicador, desenvolvimento infantil, e no caso das crianças com TEA. O apoio, né, que nós vamos estar dando algumas dicasinhas, para trabalhar realmente o suporte, e o acolhimento da família com as pessoas com TEA, né, a gente precisa realmente acolher, precisa realmente fazer a diferença. Até porque nós fazemos parte da família dessas crianças. Nós somos professores, educadores, profissionais, nós também fazemos parte da família dela. Então, de certa forma, a gente tem que ser um conjunto, tem que dar a mão dadas e dizer, vamos lá, pessoal,
Essa caminhada é nossa. Tá dando para entender? Eu estou muito rápido. Tá ótimo, Tá tia. ótimo. Tá dando certo, né? Por qualquer coisa, se eu estiver indo rápido, vocês me dão uma freadinha, porque eu falo desse jeito. Eu falo muito aperreado, viu? Vou embora lá. Não tem como nós falarmos de deficiência, pessoal, e nós não conhecermos esse órgão, que ele é sensacional, né? Tia, na apresentação da sua tela, tipo, não sei se é para mim, na minha internet, parou na tela para início de conversa, não sei se é a minha internet. Dos demais também tá assim? Deixa aqui, Sabrina. A minha também tá, tia Lidiane. Tá, meu amor? Pois vou pedir aqui minha assistente para me dar aqui um suporte, que na tecnologia ainda estou... Pronto, tia, agora sim. Pronto, tia, deu certo. Agora mudou, mas Não, antes Sabrina, estava então deixa assim, que vai ficar até melhor. Assim, né? Deu certo? Vocês viram? Agora sim, deu certo. Agora deu certo, né? Deu, tia. Pronto. Então, no resumindo, nas páginas anteriores, vocês não viram. Essas daqui vocês não chegaram a ver? Não. Mas eu falei, deu tudo certo, né? Para a gente passar adiante. Pode ser? Pode. Assim. Pronto. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, não tem como a gente falar de dificuldade ou de transtorno se nós não falarmos do nosso principal órgão, que seria o cérebro, né? Ele é um órgão moldado. Hoje nós falamos muito de praticidade, né? É algo que seria primordial. Quanto mais estimulado, mais ele se desenvolve, né? Esse menino não aprende. Aprende sim, não do jeito que você está querendo, ou muitas das vezes da forma que você está repassando. Então, veja só a sua forma metodológica que vai sim atingir aquela criança. Até porque todo mundo aprende, certo? Ele é um órgão moldado, é o primeiro que nasce, né? O bebê está lá, o feto, na verdade, que nós não podemos chamar de bebê. O feto está lá, já foi inserido, então, de certa forma, o primeiro órgãozinho que nasce é o cérebro, não é o coração. Em seguida, a gente vai ter o seu desenvolvimento, lado direito e lado esquerdo, são os dois hemisférios, né? O hemisfério direito comanda o lado esquerdo e o hemisfério esquerdo comanda o lado direito. Então, aqui no nosso pescoço, vocês estão me vendo? Então, pessoal, estão vendo só o slide? Vendo você também, tia, em outra tela. Pronto, pois excelente, porque eu não estou vendo vocês. Aqui no nosso pescoço, vai fazer assim, certo? É por isso que muitas das vezes algum acidente, quando lesiona o pescoço, dificilmente escapa, que realmente é onde tem um vínculo maior. No caso aqui de trás, vai fazer o percurso assim, né? Vai passar, porque o meu lado direito comanda o lado esquerdo comanda o lado direito. Se minha criança está com dificuldade da aprendizagem, então eu vou lá, vou pesquisar e ver qual lado eu devo estimular. Lado esquerdo, eu estimulo mais, colocar ele para pintar com a mãozinha esquerda, se ele é destro, colocar ele para chutar a bola com o lado esquerdo, e assim vai, certo? Eu vou estar dando dica para que vocês possam estar fazendo. Aqui nós vamos ter onde a gente chama de lobo, né? Lobo. Vamos ter o lobo frontal, que ele está responsável pela comunicação, atenção, memória e consciência. Pessoal, se a gente pegar a nossa mão, não sei se vocês vão ver bem onde a direção que eu estou botando. Pegar a nossa mãozinha e fechar ela é o formato do nosso cérebro. Essa parte aqui da frente a gente chama de lobo frontal. É nela onde está a causa da deficiência, no caso da criança com autismo. Porque é como se estivesse faltando alguma coisinha aqui, certo? É como se estivesse indo para o lado errado, podemos dizer assim. Ou então está faltando uma pecinha só para encaixar. Pronto, seria isso, certo? No caso do lobo parietal, né, seria responsável pelos toques, movimentos, manipulação de objetos, seria realmente na parte do transtorno da coordenação. São aquelas crianças criança nem adulto também, que muito se encaixa, né, vai passando, derruba tudo, ou então não consegue realmente fazer alguma atividade que exerça dele uma lateralidade, né, no caso seria realmente algo, a pessoa que não vai fazer uma coisa, derruba, desastrosa, poderíamos dizer assim, uma palavra bem, para ver se vocês compreendem. No caso dele, realmente seria nessa parte, caso essa criança... mas aí vamos supor que eu tenho uma criança que esse menino é desastrado, uma palavra assim, bem para que a gente possa estar compreendendo, tá, pessoal?
desastrado. Esse menino, ele realmente não capta as informações, tem uma falta de atenção, então ele tem todas essas áreas prejudicadas, tanto no lobo frontal, parietal, sim, né? Sim. Então é por isso que ele precisa ser estimulado como um todo, de todas as formas. Nós vamos ter um transtorno, pessoal, chamado transtorno TPAC, é o transtorno do processo auditivo central. Esse transtorno ele é muito, muito parecido, tem profissionais que eles limitam muito ao TDAH devido à criança ser desatenta. Eu falo com esse menino escuta, esse menino não está entendendo nada. Não necessariamente que ele não esteja escutando. Até porque, né, possivelmente ele esteja, mas ele não esteja compreendendo, porque a informação está chegando de uma forma mais lenta. Então, esse transtorno ele é muito... Quem vai diagnosticar seria os fonoaudiólogos. Vamos ter o lobo occipital, né? Occipital, que a gente falando rápido fala hospital. Ele é o responsável por percepção de cor, de forma, de movimentos, visual, né? As pessoas daltônicas, aquelas pessoas que têm uma deficiênciazinha, já o prejuízo é nessa parte do cérebro. O lobo temporal seria relacionado também à memória, ao reconhecimento, às emoções, à função auditiva, né? Que é justamente o transtorno que eu falei. Teria o TPAC, transtorno do processo auditivo central. Você fala com o menino, ele não entende. Você pensa que esse menino é surdo, né? Nem sempre. Aí realmente precisa de uma avaliação bem criteriosa. E vamos ter o cerebelo, que é essa partezinha, deixa eu ver se eu consigo botar o mouse, bem aqui embaixo. Eu vou considerar ele como um cérebro pequeno, certo? Ele é tão importante quanto o cérebro maior. É nele que vai estar todo o segredo de tudo, pessoal. Então, por isso que já não pode machucar a nuca, né? Se machucar a nuca, morre. Realmente. Não que machuque e morra, mas nossos avós sempre diziam isso. Então, por quê? Porque aqui na parte mais da parte da nuca, está próximo ao nosso cerebelo, né? E ele é importante da parte do balanço, da coordenação, da função motora, das praxia. A praxia seria o movimento. Praxia fina, praxia grossa, né? Que seria a praxia de coordenação motora. Mão e a parte da locomoção. Tá dando para entender? Deu direitinho? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Assim, tá dando certo. Pessoal, aqui, ó, quando a gente observa essas partezinhas aqui, ó, onde o mouse está indo, a gente chama de gire, certo? Quanto mais gire, mais informação ela absorve. Quanto menos gire, menos informações ela obtém, certo? Aqui também a gente vai ter a organizaçãozinha todinha da parte do cérebro. E aqui, ó, que é o lobo frontal, a parte da frente, né? Aqui na frente, onde a gente fecha a mãozinha, é onde vai estar o déficit, né? A partezinha que está faltando algum detalhezinho para que essas crianças com autismo, elas deem continuidade. Por isso que é importante as terapias, que vão auxiliar eles a se organizar. Vão dar autonomia, vão estimular. Se for uma criança já super estimulada, vão amenizar. Então, tem muito critério. Tem que saber realmente o profissional para ver se a criança precisa de mais terapia ou de menos terapia, né? Então, vamos passar. Em caso de danos, né? Nós vimos o cérebro, que ele é um órgão moldado. Quanto mais eu estimulo, mais ele absorve informação, mais ele se desenvolve. Ele é um dos órgãos primordiais, é o primeiro que se forma, né? E, claro, se eu tiver algum dano, alguma sequela nele, vai trazer algum prejuízo. Se eu tiver algum danos, né, no caso do lobo frontal, eu vou ter a perda de inteligência, até porque inteligente todo mundo é, viu, pessoal? O que é a inteligência? É a habilidade de fazer alguma coisa. Se você amarrar o cabelo, eu sou inteligente. Se você ligar uma lâmpada, se eu for abrir uma porta, estou fazendo algo, dependente seja lá do que for. Isso é uma inteligência. Não existe aquela pessoa menos inteligente ou, né, que não seja inteligente. A gente tem uma habilidade, seja lá para qualquer área que seja, a gente tem uma habilidade de alguma coisa. Então, todo mundo é inteligente. Então, por que eu vou ter essa perda? Porque aquela parte frontal, ela vai ter um dano. Suponhamos um acidente, né, por exemplo, se ela for interrompida, algum processo daquela partezinha, então realmente vai atingir a parte da inteligência. Demência, né, que seria a parte do processo de esquecer as coisas,
que eu acredito que todo mundo já passa por esse processo. Quem nunca esqueceu a chave, o celular, seja lá o que for, se desligou o fogo, né? Que faz parte do TDAH, viu, pessoal? Todos nós temos TDAH. Agora, assim, eu só vou me preocupar quando tiver prejuízo, me dando prejuízo. Enquanto isso, não é problema, não. Todo mundo tem. Onde é o TDAH e a ansiedade, todos nós temos. E a parte da agressividade. Se esse lobo frontal, ele tem um prejuízo maior, vai ser uma pessoa muito agressiva. Então, vai trabalhar em cima de medicamento para que seja menos prejuízo no convívio social. Nós também vamos falar um pouquinho de medicamento. Lá, para o final, eu coloquei algumas coisinhas sobre os medicamentos, que é passado pelos neuro, né? Lembrando que nós não medicamos, né? Nós, psicopedagogos, a gente não pode fazer o medicamento, não pode fazer esse processo, mas eu vou ser bem sincera. Quando chega uma criança que eu sei que a família poderia fazer a diferença nessa criança, ao invés de dar remédio, medicamento, eu acho que seria bem mais viável. Até porque tem criança que só precisa dos pais ali pertinho, né? Para levar para um pula-pula, levar para a pracinha, para tomar um sorvete. Por que adianta ele dar o medicamento e não fazer as terapias? Não é mesmo que nada. Ou então dar o medicamento à criança e não investir no social. É mesmo que nada. E aí, quando essa criança tiver um adulto, poxa, quantos medicamentos, quanta substância não já entrou na corrente sanguínea dessa criança? E a tendência é cada vez piorar, entre aspas, porque vai ser aumentado, né, a substância. No caso do lobo parietal, né, tem a dificuldade de ler, perdão aqui que eu botei o ler junto, viu? Mas é na hora de digitar. Ler e falar, perda de reconhecimento do frio ou quente, né? Tem a visão turva, a visão ruim. Tia, você passou o slide de novo, você ainda está naquele mesmo, tia, das funções. Meu amorzinho, pois bote na tela pequena mesmo. Assim, deu certo? Deu certo? Não, está na mesma para mim ainda. Está na mesma ainda, Lidiane. Isso. Mudou. Mudou agora? Eu acho que não, esse voltou para o mesmo. Voltou, mas esse aqui vocês chegaram a ver, o do cérebro? Sim, sim, né? Sim. Sim, né? Pronto. Esse aqui do... Pronto. Então, todo mundo está conseguindo ver, né? Pronto. Então, vamos lá. Vamos deixar assim, né? Alguém está com o microfone ligado? Desligue. Para que vocês possam me ouvir melhor. Vamos lá. No caso aqui do lobo frontal, já falei da inteligência, da demência, agressividade. Qualquer dano que é causado nessa parte do cérebro, a parte da frente, frontal da frente, ele reage dessa forma. Lobo parental, também qualquer dano, né, relacionado a essa parte, o parental já vai ficar aqui, ó, do meio, poderíamos dizer. Pessoal, e essa parte do meio é onde é mais difícil, viu? Lá também, bem no meio, é o límbico, que é onde é responsável pelos nossos vícios, né? Quem tem o vício aí de bebida, às vezes da sexualidade, da prostituição, não nós, eu digo assim, no geral dos vícios, da bebida alcoólica, por isso que é muito difícil trabalhar os vícios, tirar os vícios das pessoas, porque está numa área muito intensa, bem no meio do cérebro mesmo, onde muitas das vezes só o medicamento ele vai atingir. E às vezes tem casos de pessoas que nem o medicamento consegue chegar até lá, por isso que as pessoas acabam que não se desvinculam dos vícios. O lobo occipital, né, que seria das ilusões visuais, a epilepsia, a cegueira, né? No caso aqui eu coloquei, mas ficou a palavra escrita errada. Desconsidere também, por gentileza. O lobo temporal, né, que seria a perda de memória, e os transtornos e o Alzheimer. É interessante a gente lembrar, pessoal, que quando a gente fala do Alzheimer, é a morte dos nossos neurônios. Né? A gente nasce com a quantidade X de neurônio. No decorrer do tempo, se a gente não estimular eles vão morrer. Como é que eu estimulo? Lendo. Ler bastante livro. Ler, cantar, decorar, fazer alguma coisa nova, mudar o percurso, fazer coisas diferentes, porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. Preguiçoso e invejoso, viu? Quando você está no lugar, se alguém pedir para ir no banheiro, na mesma hora, nem que você não queria, você dá vontade de pedir para ir no banheiro.
Se você vê alguém mexendo na caneta, você vai mexer na caneta, porque ele realmente ele vai lá e fazer do mesmo jeito. Se alguém bocejar, você vai e boceja também. Então, ele é muito invejoso, além de preguiçoso. Então, ele gosta só daquilo que é mais fácil, daquilo que ele já sabe. Quando alguém tenta tirar ele do conforto, acaba que ele se, né, tira do conforto dele, acaba que ele já vai lá sentir uma reação. Diz, eu não quero. Eu começo a botar os empecilhos. No caso, a gente tem como exemplo a criança. A letra bastão, ela é utilizada porque ela é mais fácil, ela é utilizada para facilitar a leitura, mas as crianças, elas se prendem a mais o bastão porque é mais fácil, exige menos esforço. Já a letra cursiva, que é o nosso desejo que as crianças façam, ela dá mais trabalho, por isso que as crianças têm aquela resistência quanto à modificação dessas letras, né? E quanto a esse lobo temporal, ela está relacionada à perda de memória. As pessoas, seria só os mais dos 60 mais, que hoje não pode chamar de melhor idade, até porque a melhor idade é aquela que a gente está vivendo, né? A minha melhor idade é agora, que eu estou vivendo ela. Então, não se chama mais na melhor idade. Nem velhice, até porque tem pessoas mais jovens de idade, mas com a mente muito mais velhas do que de algumas pessoas. De algumas pessoas que são consideradas velhas, então bem mais jovens. Então, a gente chama de 60 a mais. Essas pessoas, muitas das vezes, a perda de memória possivelmente seja realmente um processo de estímulo, né? E a perda desses neurônios. Nós nascemos com quantidade de bilhão, né? E ele está espalhado por todo o nosso corpo, é o que vai transmitir essas sensações que a gente chega. Maior quantidade no cérebro, menor quantidade no intestino e o restante espalhado pelo nosso corpo. Então, essa perda de memória, esse Alzheimer seria realmente a perda de neurônios, que vai possivelmente ser os neurônios motores, né, da parte dos sensores. O Alzheimer, pessoal, seria justamente como aquele do tremorzinho do Parkinson. As pessoas com TDAH têm mais tendência a ter Alzheimer e Parkinson, certo? Por quê? Porque a pessoa com TDAH, ela já tem os neurônios mais lentinhos, poderíamos dizer assim. Entre um neurônio e outro, não sei se vocês estão vendo, acho que sim. Entre um neurônio e outro vai ter uma transmissão, que seriam os transmissores, né? Eles vão ter a conexão. E essas crianças com TDAH, essas crianças têm, por exemplo, se o está se acabando perto de uma pessoa, a pessoa está lá, depois é que vai compreender, às vezes você fala uma piada com uma pessoa, depois de muito tempo é que ela vai lembrar, lá e diz assim, vale, mulher, agora eu estou vindo tocar do que você falou, né? Muitas das vezes, entre um neurônio e outro, vai ter uma proteína, e essa proteína vai bloquear essa informação, é como se eu tivesse uma colega e outra colega, eu estivesse querendo falar um segredo para a pessoa que está lá do outro lado e tem essa minha colega no meio que está para ouvir, interferindo essa passagem de conexão, certo? Então, as pessoas com TDAH, elas têm mais tendência a ter Alzheimer e Parkinson. O cerebelo, né, que seria responsável pela coordenação motora, seria a coordenação motora ruim, a fala ruim, eu coloquei 2 U aqui também, mas tudo na hora de digitar, pessoal, desconsiderem. Deixa eu ver se vai dando para me corrigir. Ok. A coordenação motora ruim, né? Aquelas pessoas que têm realmente transtorno da coordenação. Tem crianças que não têm dificuldade na aprendizagem, mas tem crianças que têm transtorno da coordenação. Então, precisa realmente ser trabalhado, precisa ser estimulado para que essa criança não cresça um adulto desastroso. No caso do balanço ruim, então, tudo isso vem da parte do cerebelo, que é essa partezinha bem aqui da nuca, né? Onde vai estar realmente o final do cérebro. Bora para a próxima. Tá dando para compreender, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Querem falar alguma coisa também? Vocês estão aí, então? Pode continuar, Lidiane, pode continuar. Estamos sim, pode. Sim. Qualquer coisa, perguntem. Você pode repetir sobre isso? Aí eu vou lá e falo um pouquinho, porque como é tanta coisa boa, né, que eu sou apaixonada pelo cérebro, pessoal. Como é tanta coisa boa, acaba que a gente, às vezes, pode até esquecer de alguma informação que seja importante para vocês, né? Mas, com o decorrer, a gente vai estar acrescentando. No caso, agora... Deixa eu ver. Sabrina, acho que travou aqui de novo. Não, agora deu certo.
Pronto, eu coloquei até uma imagem aqui para representar o que eu falei para vocês, que o lado direito comanda o lado esquerdo, né? E o lado esquerdo comanda o lado direito. Nosso lado direito vai comandar, no parte, os pensamentos analíticos, né? Os raciocínios, linguagem, a lógica, escrita, a parte que é das ciências e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. Pessoal, quando nós estivermos falando lá do TDAH, eu vou comentar aí da dislexia, que é bom nós falarmos também um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, porque muitas das pessoas acabam que dizem assim, fulano trocar letra é dislexo. Não necessariamente. Viu? Às vezes tem característica de dislexo da gente, que é considerado típico, mas daquelas pessoas que seria realmente uma dificuldade em conhecer a forma escrita daquela palavra. Então, as pessoas se prendem muito que a dislexia seria a troca de letra. Nem sempre. Certo? Do lado direito, seria a consciência artística, a criatividade da intuição, né? A pessoa ter eu tive a intuição, lembrei disso, que poderia acontecer isso, a imaginação, forma 3D, pensamento holístico, que hoje é muito utilizado, consciência musical e o controle da mão esquerda. E o que é, né? Afinal de contas, o que seria autismo? Eu considero o autismo, resumindo, nessa criança aí. Ele é um gênio, pessoal. Claro que dependendo de cada autismo, né? Cada criança com a sua deficiência, com a sua condição, daquela parte afetada, ele é uma criança gênia. Meu Deus do céu, uma criança que a gente precisa acreditar neles, a gente precisa realmente aplaudir cada conquista, a gente precisa dar o suporte, a gente precisa realmente estar ali para abraçar na hora que precisar, na hora de uma crise. Não realmente julgar, a gente precisa realmente fazer a diferença na vida dessas crianças. Por quê? Porque serão os nossos futuros, né? Serão nosso futuro advogado, serão nossos futuros médicos, serão nossos futuros professores, se você perceber, hoje nós já temos muitos profissionais adultos que estão se reconhecendo, né, como autismo. Por quê? Porque realmente algumas características não tão do nível de suporte 2 ou 3, as pessoas dizem, vale, pois eu tenho, né? A maioria a gente realmente se encontra. Seria o processo para me estar me diagnosticando, para me começar a receber o auxílio? Não necessariamente. Se eu já lidei com ele até hoje, já consigo superar meus obstáculos sem a condição do diagnóstico, tá tudo bem, certo? E o autismo, né, no caso, o transtorno do espectro autista, que a gente tem como essa sigla TEA. Por que TEA? Porque o T de transtorno, o E de espectro. Por que espectro? Porque é um mundo amplo. É várias condições dentro de uma criança só. Como assim? Vamos entender assim, pessoal. Antes eu tinha um autismo. Era aquela criança que não era social, que não falava, que era agressiva. Era uma das características primordiais. Hoje você tem uma criança que é autista, que ela é social. Por quê? Porque os pais hoje estão levando ela para o ciclo social. Então, é uma forma terapêutica para que essa criança se adapte, sendo estimulada de forma correta, para que ela não lide tanto com essa resistência de ter outras pessoas do seu convívio, que há a importância dessas crianças quebrar a rotina, que elas estão, assim, cegamente nas rotinas delas, mas a gente tem que quebrar a rotina, que o mundo lá fora não tem rotina, para que elas realmente não se desorganizem, não seja um gatilho para elas. O espectro, porque hoje você vê uma criança diagnosticada com autismo, mas ela é uma criança que, apesar de assim, não tem cara de autismo, realmente, não existe essa cara para o autismo, né? Uma criança normal como qualquer outra, certo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, porque vai estar lá na parte do cérebro, na parte do desenvolvimento. Qual a parte que está sendo afetada? Foi lá no lobo parietal? Ou sei lá, se foi lá no lobo frontal? Ou sei lá, se foi todos os lobos que ele foi afetado? Então, por isso que é do neurodesenvolvimento. Promove os movimentos restritivos. Por exemplo, tem crianças que têm o transtorno da coordenação. Então, tem crianças que têm a marcha diferentinha, né? Não sei se vocês já observaram. Olha assim, eu acho que esse menino tem alguma coisa. De logo assim, né? Tem pessoas profissionais que já têm logo pré-diagnóstico, dizer assim. Ou, realmente, os movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias. Pessoal, estereotipia todo mundo tem, certo? Por isso é que também a gente fala, então todo mundo pode ter um grau leve de autismo? Sim, não se descarta, certo? Até porque hoje tem muitas características que todos nós temos. No caso que eu vou procurar ajuda quando está me atrapalhando, ou no social, ou na comunicação, ou no comportamento referente a esse comportamento que eu estou tendo. Então, repetitivos
seriam as estereotipias. Vai ser os STEAMs, né? Até o povo até bota o nome mais bonito, que é para os adolescentes, que é para eles não se sentirem tão incomodados, que eles estão fazendo movimentos estereotipados. Seria balançar as mãozinhas, né? Seria o balanço de tronco. Nós vamos ver todos eles mais lá na frente, certo? A gente vai ver cada um detalhadamente para que vocês, quando verem, a gente já realmente saber como agir. Não é importante que vocês interrompam, tá? Deixe ele fazer, deixe quem quiser olhar, pessoal. Deixe quem quiser falar, deixe quem quiser criticar. O problema está na pessoa, não está na criança, não está no adolescente. Aquele momento que ele está fazendo os movimentos estereotipados, ele está se organizando, ele está colocando... Deixa eu botar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu vou pegar o professor Lopes. Eu vou pegar o professor Lopes e vai ter 30 pessoas do lado dele. Imagine que ele está no centro e todos nós, ao mesmo tempo, vamos falar uma coisa. Eu vou falar, professor, eu quero pão, o outro vai dizer compre sabão, o outro vai dizer desligue a luz. Então, cada um vai dar um comando. Como é que o cérebro do professor Lopes vai reagir, pessoal? Eu vou imaginar se ele vai ficar um juízo, né, atordoado. Podemos dizer assim, eu vou usar palavras do nosso dia a dia que é para que seja melhor de compreensão. Então, ele vai ficar meio assim, peraí, pessoal, pelo amor de Deus, um de cada vez, né? Assim, pois justamente no momento que as crianças estão fazendo os movimentos de estereotipias, o cérebrozinho dele está com aquela sensação. Então, ele precisa caminhar de um lado para o outro, ele precisa levantar na sala de aula. É importante que os professores permitam que essa criança levante, dê uma voltinha, depois retorne. É importante conversar com as crianças, né? O porém que ele está levantando. Então, tudo é importante realmente deixar transparecer. Não é deixar as crianças entender que ele é o coitadinho, não, até porque ele não tem nada de coitadinho. Ele é uma criança como qualquer outra, certo? Então, nesse momento, as crianças com movimento de estereotipia, elas estão se organizando, certo? Estão colocando os pensamentos dela no local. Você está pedindo, está falando, a borboleta voa, né? A árvore é verde, ele não está nem aí para você, mas ele está pegando toda a informação que você está dizendo. Ele está lá no cantinho dele mexendo no olhinho, então ele está fazendo a estereotipia ocular. Mas eu falo na A, B, C, D, ele não está nem aí para mim, você que pensa. Ele está aprendendo tudo, certo? Você só precisa entender a forma que ele aprende e respeitar. Aos poucos, você pode sim estar trazendo ele, mudando, modificando. Tá vendo que está em excesso? Aí sim, mostrando algo que ele gosta. Aí é diferente do que eu disse assim, não faz isso, menino, não pode isso. No caso dos movimentos estereotipados, eu só posso considerar como prejuízo aqueles que são da forma de agressivo. Tipo, a criança que bate na cabeça na parede, a criança que se mutila, né, que se corta, que se morde. Aí sim a gente tem que estar acrescentando alguma coisa para que ela esqueça aquele que ela ia fazer e pegue aquele que pode ser interessante para ela, certo? Mas se for os movimentos normais que eles fazem, caminhar para um lado para o outro, o vocal, que é fazer barulhinho, né? No caso, gritar, o vocal. No caso, ocular, mexer o olhinho. No caso, motor, que é balançar as mãozinhas, o flare, né? No caso, balançar o tronco. Se não estiver dando prejuízo para eles, pode deixar, certo? Sendo caracterizado por déficit, por alguma deficiência, né? Que leva a algum comprometimento na integração social. Existem os autistas que não gostam realmente da interação, assim como existem autistas que hoje já estão interagindo. Existem os autistas que não interagem na comunicação e existem os que conversam, meu filho, que não sei nem se vai me conversador. E existe o do comportamento, né? E também existe aqueles que não manifestam nenhuma forma de comportamento. Então, assim, de certa forma, por isso que estão inclusos hoje no espectro, que é algo que é um mundo amplo, gigantesco. No caso, o autismo, como eu falei para vocês, ele está numa classificação. O que é uma classificação, o CID? Essa siglazinha, é Classificação Internacional de Doença. C de classificação, I internacional e D de doença. Por quê? Porque existe uma regra, né? Existe uma classificação mundial que todas as doenças que existem no mundo, elas têm que estar lá catalogadas, por exemplo. Então, o CID, antes, ele estava no 10.
o autismo estava no 10. Por que ele estava no 10? Porque ele era só o autismo. O menino é autismo, pronto, só tem isso. Como hoje ele está no espectro, né? Existem várias coisas que vai modificar cada autista, cada criança autista tem sua característica diferente. Então, ele passou do CID-10 para o CID-11, certo? Ele está na nova versão. Ah, mas ele não é doença. Por que ele está classificado na classificação internacional de doença? Justamente o que eu já comentei com vocês. Essas pessoas que são diagnosticadas com autismo, pessoal, dependendo de ser ele um leve, é direito dele receber um benefício para que ele seja arcado, as terapias e as atividades que ele necessita, e também a parte medicamentosa, que depende muito de cada criança. Se for uma criança agressiva, ela vai precisar de medicamento para que ele controle mais e ele consiga suprir tanto o social como a comunicação e o comportamento, né? Até também para amenizar os prejuízos na vida dessa criança. No caso, sua classificação em todos os diagnósticos, no transtorno do espectro autista. Pessoal, o diagnóstico ele é um presente, viu? Às vezes a pessoa diz assim, meu filho, é um presente. O diagnóstico ele tem que ser aplaudido. Por quê? Porque a partir dali, pronto, a gente vai começar a dar os passos corretos. O neuro vai lá, diagnóstica, já assim, pronto, ele tem isso, a gente sabe o caminho certo que a gente segue. É um presente. Ele ficou na subdivisão como prejuízo na linguagem, porque realmente tem o não verbal, certo? É importante a gente só saber distinguir, que eu também vou falar um pouquinho mais lá na frente. Aí, quando chega assim, ele é verbal, ele fala mamãe. Não, ele só fala. É um porém muito importante, que eu acho que eu fico assim, desesperada quando eu vejo que tem profissionais que passa o videozinho tal, aquele desenhozinho para o menino que ele aprende. Pensa, ele não vai aprender nada. O que ele vai aprender é colalia. Ele vai repetir as frases do desenho, vai repetir palavra, mas ele não vai entender o significado daquela palavra. Então, ele não vai ser verbal, porque ele vai assistir o desenhozinho. Não vai estimular ele na fala. Então, meu bato na tecla dizendo tela. Nada de televisão e nada de celular, nada de tela para essas crianças, certo? No caso da linguagem verbal, seria um diagnóstico. Oi, meu amor, diga. Tem duas professoras querendo complementar, trazer uma experiência para você. Perfeito. Oh, meu Deus do céu. Quando tiver, professor, você me avisa que eu não estou vendo ninguém aqui. Eu estou vendo só a tela do computador. Certo. Zildeneide. Sabe como é que eu desligo aqui o áudio para não dar eco delas? A Zildeneide e a Eliane colocaram aí a mãozinha, querendo dar sua contribuição. Eliane, pronto. Olá, Lopes. Olá, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Então, eu levantei a mãozinha no momento em que a professora estava falando sobre as estereotipias, né? E eu me recordo que eu assisti uma vez uma entrevista de um jovem portador de TEA, assim, que ele adquiriu muitos conhecimentos, visto que o nível do autismo dele era bem leve. E ele falou no ato da entrevista, disse assim, olha, eu estou aqui apto a responder a todas as perguntas de vocês, era um programa de auditório, e ele disse, só não me peçam para parar com alguns movimentos que vão ser necessários que eu faça. Então, ele sempre fazia o movimento de mexer com a cabeça, aquele movimento brusco, né, inesperado. Então, ele dizia, não me peçam para parar, porque se eu parar, eu perco a minha concentração e não consigo mais falar nada, não consigo mais raciocinar nada. Então, a minha concentração está nesse movimento. Então, enquanto a professora falava, eu me recordava disso, quando ela realmente tem razão, que a gente não pode, quando a estereotipia não constitui em um movimento que machuque o portador, ele não pode ser interrompido, realmente, não pode. Eliane. Ligue o seu microfone.
Você precisa ligar o seu microfone. Ela disse que não consegue, tia. Se você digitar, Eliane, você acha que não daria certo, não, amor, a sua expressão? Clique no microfonezinho, deve ser o mesmo, porém, que estava no notebook, que não dava para... Clique onde tem o microfonezinho. Ela está clicando, só que não está dando Igual certo. no notebook, no outro estava desse jeito, não estava dando certo. Você quer digitar seu pensamento? Depois. Oi, agora? Agora deu certo. Pronto. Boa noite, professora. É um prazer estar lhe conhecendo. Tá? Sou aqui de Guaraciaba, já fui aluna do Lopes, né? Professor maravilhoso. Então, quando você falou e a colega complementou com estereotipias, eu gostaria de saber como é que eu posso estar fazendo a intervenção no processo de alfabetização. Eu tenho um aluno autista e em determinados momentos ele fica lá com o lapinho direto, fazendo círculozinho onde é o O, ou pode ser qualquer outra letra. Repete várias vezes, cobrindo. E na forma que eu faço a intervenção, eu procuro tentar fazer com que ele não seja cortado, como foi bem falado, que deve deixar ele parar, ele faz até onde ele acha que é necessário, né? Então, assim, a partir do momento que eu faço a intervenção, né? Aluno X, tá bom, vamos parar, nós temos que dar continuidade. Essa é a forma correta? Você me aconselha continuar dessa forma? No caso, essa criança ela tem um diagnóstico, você já trabalha com ela como uma criança autista? Sim, 9 anos. Ela tem 9 anos. Pronto. É importante entender, é importante que as escolas compreendam que essas crianças e adolescentes, no caso, ou criança ou adolescente, dependente de ter a condição, eles não podem ser avaliados de forma escrita, porque eles não compreendem de uma forma de repassar conforme a gente deseja que eles nos deem. Eu tenho certeza que todo o processo, por mais que ele só faça bolinha, isso para você já é uma forma avaliativa que ele já aprendeu a pegar no lápis. Então, já é plausível de você dar a nota que o sistema exige, que a gente precisa estar dando quantitativa, quantidade. Então, não necessariamente você precisa estar avaliando ele pelas bolinhas que ele faz, até porque se ele já pega, já é plausível, porque tem crianças autistas que não querem nada de pedagógico. E nesse ponto não tem, mas o que eu faço? Não existe uma fórmula pronta. Não existe uma receita pronta que você faça. Então é culpa do profissional? Não se desmereça quanto ao seu profissionalismo, caso sua criança não queira, não sinta desejo no pedagógico, de forma nenhuma. A forma que você age está divinamente perfeita. Você está acolhendo o momento que ele está fazendo a bolinha, está dando a entender para ele que ele está correto. Conforme ele vai crescendo, ele vai compreendendo o que você está pedindo, você vai acrescentando aos poucos, né? Vamos agora mudar. Da primeira vez pode ser que ele não mude, mas ele vai compreender, vai chegar a um ponto que ele vai entender que aquela rotina agora ele vai ter que mudar. Você está entendendo? Então, a forma correta, você está agindo corretíssimo. Está executando com ele a atividade metodológica pedagógica. E na hora que é para mudar de atividade, você está avisando a ele que vai mudar. É importante realmente que seja avisado. Não tire bruscamente, até porque ele não vai compreender nada. Pode ser que desencadeie até uma birra ou uma crise. Então, você avisa. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo outra atividade. Primeira vez pode ser que não supra sucesso. É tranquilo, é normal, não se frustre. Segunda vez também, terceira vez também. É no tempo que ele compreender a sua mensagem. Você está entendendo? Então,
Só fazendo mais um complemento, essa criança chegou para mim recentemente do Rio de Janeiro. Então, quando ela chegou, ela não conhecia absolutamente nada de cursiva, né? Como você bem falou, a bastão é mais fácil para eles compreender realmente, né? E agora eu já consigo trabalhar com ele o primeiro nome dele com a cursiva. Isso para mim já é um progresso muito grande. Com certeza. Por mais que ele já conhecesse, né, o método silábico, a qual eu estou tentando quebrar isso, estou tentando alfabetizar pelo método fônico, que já surtiu bastante progresso, né? Então, assim, para mim, é uma conquista muito grande de hoje minha criança, eu digo minha porque a gente realmente se apega, né? E eles se apegam muito com a gente, né? Ele me tem, assim, como uma confidente dele. Até a mãe, às vezes, sinto que fica um pouquinho enciumada, porque ela diz assim, mas ele não fala nada disso para mim, com você ele se abre, né? Porque eu tenho que deixar ela a par da real situação que eu estou trabalhando com ele, né? Então, assim, professora, para mim, hoje, eu já tenho um progresso com ele, mesmo que para a família, mas ele ainda não consegue ler, ele ainda não está lendo nada. Para mim, para ele ler para mim, palavras monossílabas e palavras dissílabas, e em 3 meses ele já está começando a iniciar palavras trissílabas, para mim é uma conquista muito grande, né? Então, eu quis fazer esse curso justamente para isso, para me aprimorar cada vez mais, né, e dar continuidade da melhor forma possível com essa criança, que eu vejo que ele precisa muito de intervenções, né. Ao mesmo tempo que a gente está alfabetizando, nós temos esse papel, querendo ou não, de terapeutas também, né, professora. Eles se abrem muito com a gente, eles falam situações da vidinha do dia a dia que eles não comentam em casa, e com nós professoras, eles têm essa abertura, esta confiança, né? Era isso que eu queria complementar. Obrigada. Pronto, quando você diz assim, nós também, é importante que a gente vai criar vínculo, né? Vínculo de todas as formas, vamos estimular o emocional, que é o que a gente precisa atingir nessas crianças, realmente é o emocional. E outra, quando a gente vê um pai falando, mas ainda ele ainda vai ter muito tempo para conseguir aquilo que ele ainda não conseguiu. Então, a gente não pode se prender no que ele ainda não conseguiu. A gente tem que aplaudir as pequenas conquistas. Exatamente. Ele antes não fechava a porta, hoje ele fecha, meu Deus, é uma conquista. É aplaudir. Basta você deixar a família bem ciente das conquistas. Foque só nas conquistas. Você diz, mãezinha, ele ainda não, mas ele vai ter muito tempo para conseguir. Até porque o ensino do Rio, para o nosso ensino aqui do Ceará, tem muita diferença, porque lá é muito fraco, né? E aqui é muito pesado, realmente, é onde faz a diferença na vida dele. E só em ele estar lendo, meu Deus, você está de parabéns. Porque, assim, tem profissionais que, quando se desafiam com essas crianças, elas recuam. Elas vão jogando, empurrando, como o povo diz, empurrando com a barriga, porque não vai aprender mesmo, então vai para o outro. Então, e assim vai. E chega os adolescentes, meu Deus, e aí? Eu fiz o quê na vida daquela criança? Né? Então, realmente, não se prenda. Ele ainda vai conseguir o que ele não conseguiu, ele vai ter muito tempo, e você está de parabéns, e ele também, um aplauso maior para ele, porque ele conseguiu superar os obstáculos através da sua intervenção. Pessoal, a gente, enquanto profissional, a gente faz toda a diferença na vida dessas crianças. Eliane, quantos alunos você tem? Eu, na verdade, professoras, eu não estou em sala de aula, certo? Eu dou reforço na minha casa, certo? E quando ele veio para mim, tia Eridan, a mãe dele trouxe o laudozinho, né? Então, estou trabalhando essa criança, graças a Deus nós estamos tendo bons progressos, eu me sinto até orgulhosa, porque quando nós paramos para falar, como já foi dito, a gente já fica com aquele receio, nossa, é autista, nossa, é isso. Às vezes nós mesmas criamos esses paradigmas, né? Muitas das vezes a gente duvida da capacidade que nós temos, né? Mas eu abracei e está dando super certo. Estou muito contente com o resultado com a minha criança. Viu? Pronto, por mais que você esteja com ele como professora de reforço particular, na explicadora particular, não deixe de fazer relatórios, que é o que vai lhe assegurar das suas conquistas, né? E é importante que você, bimestral ou trimestral, quando você
houver a necessidade, você chama a mãe, chama os pais e explica, nós conseguimos isso. Você lembra que aqui, há algum tempo atrás, ele não conseguia estar aqui, e hoje ele consegue. Então, se apodere desse documento para que você valide cada vez mais essa profissão, você está entendendo? Então, é de suma importância que você faça isso. No caso do diagnóstico dele, ele está de nível de suporte 1, ou ele é sem suporte? É 2 ou é 3? Pessoal, hoje a gente não chama mais de médio, moderado e severo, não, tá? Ele está de nível de suporte, porque muitos deles, por mais que seja do moderado, eles não necessitam de suporte. São uma criança que consegue superar seus obstáculos diários sozinho, né? O que vai atrapalhar, no caso, muitas das vezes, seria a visão desviada, seria, no caso, a agressividade, por isso que ele poderia ser de suporte, às vezes no processo de comunicação, mas seria nível 1, nível 2, nível 3. O diagnóstico dele é qual? Você lembra? Professora, é nível 2, né? Como você bem falou, ele vem carregado com um pouco de dislexia também, né? Um pouco de dislalia também, né? Nunca vem só, né? Mas, assim, ele tem... Pois você orienta... Como ele já tem a dislalia, é importante você orientar a mãe, tirar a tela de todo jeito, viu? Nada de celular, nada de televisão. É importante ele ficar a vida real. Ai, professora, aí você tocou num ponto complicado. A família, né? Como você bem falou. Complicado. Nós vamos ali numa linha de pensamento bem direitinho. Mas, infelizmente, a parceria da família quebra aquela linha de pensamento que a gente tenta construir, né? Mas converso sim com a mãe, né? Converso bastante com a mãe. E assim, professora, quando eu fecho o caderninho dele, todas as atividades de um mês, eu sempre chamo ela, aí eu já mostro, tá aqui os nossos progressos. Desde o primeiro dia que ele chegou para mim, até agora, nessa data de hoje, eu tenho tudo ali escrito, tudo anotado, e vou conversando, vou mostrando os resultados para ela, né? Mas na cabecinha da mãe, ela já queria que ele já soubesse ler frases, ler livros, mas eu, com muita conversa, eu digo, olha, mãezinha, não é assim. Ela tem que ter paciência. Né? Então, assim, com muito diálogo, com muita conversa, vão entendendo, né? A gente tem que ter muito essa troca realmente de diálogo, né? E o que é difícil, né? Na fala da... A gente tem todo um trabalho, Eliane, e aí você vai e toca nesse ponto, família, não são todos, não. Eu já senti na pele, há 3, 4 anos atrás, numa sala com 2 autistas, um grave, que é o severo, e o outro médio. E assim, você está de parabéns, como você é professora de reforço, registra tudo que você puder registrar dessa criança, certo? É complicado, é difícil, não desista, porque vai chegar um momento que você assim, ai meu Deus do céu, não estou conseguindo, eu quero mais, vai com calma. E trabalhar com a mãe, é o que a gente precisa, gente, está muito complicado. Eu recebi um aluno agora, que a mãe só fez jogar ela numa sala de aula, e disse assim, esses coleguinhas é o mesmo do ano passado, eles já conhecem ela, eles vão ajudar ela. E saiu normalmente numa coisa que é tão grave na criança. Sabe, eu fiquei assim, impactada com a ação dessa mãe. Uma criança que está perdendo uma visão por conta de uma diabetes e com um pouco de autismo. Eu fiquei assim, eu não dormi de noite esperando outro dia para me rever essa mãe, e ela não aparecia. Então, assim, a família, gente, tem que ser também muito trabalhado, porque não é fácil. Só a gente fazendo nossa parte é um trabalho muito difícil, é um trabalho que não é fácil, sobrecarrega até a gente dentro da sala de aula, porque não só é aquela criança, são os outros também. Com certeza. Né? Então, e assim, para a gente que é profissional, que a gente busca diariamente conhecimento, já é exaustivo, imagine para os profissionais que não estão capacitados, vão entrar em síndrome de burnout, né, de burnout, enfim, vão recuar, vão prejudicar essas crianças, vão atrapalhar no tratamento, e aí já viu, né? É importante que vocês, professores, vocês façam diariamente, expliquem o que foi trabalhado. Por exemplo, por mais que seja o profissional do reforço, diga,
Olha que legal, hoje nós iniciamos nossa aulinha trabalhando as vogais. Depois a tia, aí você fala, tia Eliane, ela abriu o caderninho e nós fomos fazer as continhas, que você repita sempre que você faz, que aquilo vai ficar na cabecinha dele. É importante demais que você faça isso diariamente que eles pegam. Sim, e é tão interessante, tias, a gente tem, por mais que a gente nos conheça, a gente tem essa questão de chamar de tias, né? Mas, assim, é tão interessante no dia a dia que tem determinados assuntos que você repete várias vezes, né? E minutos depois já vem de novo aquela mesma pergunta, né? Aí a gente vai na mesma resposta. Mesmo que fique assim algo repetitivo para a gente, que a gente entende que está repetitivo aquela situação, mas para ele não está, e nós temos que ter esse entendimento, né? Então, assim, a gente sabe que não são todas, né, que têm essa paciência de estar repetindo ali aquele mesmo assunto 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente sabe que eles são repetitivos em alguns assuntos, né? Verdade. E ele sempre é incrível, todo dia é a mesma pergunta. Às vezes eu fico rindo por dentro de mim, porque eu não quero demonstrar, né? Mas ele pergunta todo dia. Ele não me chama de tia, ele só chama Eliane, mas ele me respeita super bem. Aí ele diz assim: Eliane, você gosta do quê? Aí eu falo: eu gosto disso, disso e disso. Ok, você compreendeu? Aí ele fica ali olhando para cima. Eu acho que eu compreendi. Aí depois volta de novo no mesmo assunto. Depois que ele faz ali alguma coisinha de atividade manual, que eu também procuro trabalhar essa questão da coordenação motora fina dele, que é muito complicada. Ele também não tem essa coordenação bem feita, né, bem trabalhada. Aí vem de novo a mesma pergunta. Eliane, você gosta do quê? Aí eu já entro com aquele outro questionamento. Você me pergunta que eu gosto do quê? Tipo, comida, bichos ou natureza? Aí ele vai pontuando um desses, aí eu converso com ele, justamente para não ficar também tão aquela mesma coisa, né, do dia a dia. Procurar diversificar essa curiosidade que ele tem. É importante a gente pensar o seguinte: nós profissionais da área da educação, a gente se prende muito à escrita, pegando o lápis, a pinça, né, a parte do palmar, todo esse processo que é importante para a criança, sim, Mas nós não podemos esquecer que antes de nós amadurecermos a mãozinha, a gente tem que amadurecer, pessoal, todo o corpo. Então, não tem como nós exigirmos dessa criança que ela escreva com uma letra legal, aceitável, porque não tem como a gente pedir a perfeição da criança, até porque muitas das vezes a letra vem na genética. Então, passa da caligrafia não é um milagre, não vai modificar, ele vai crescendo, ele vai melhorando conforme ele houver a necessidade, conforme o profissional for exigindo dele, que é diferente. Então, a gente precisa que amadureça todo o corpo, perna, tronco e braço. Não especificamente mãozinha. A mãozinha seria um processo decorrente do amadurecimento do corpo. Como é que eu amadureço essa criança? Na atividade com bola, andando de bicicleta, correndo, do pega-pega, do abaixa, levanta, aquele vivo ou morto. Então, a gente tem que trabalhar primeiro o amadurecimento dessa criança, do corpo em si, para depois nós amadurecermos a praxia, que seria realmente a pinça. Aí sim vai vir outras atividades bem interessantes que a gente pode estar fazendo para que ele consiga a pinça desejada. Seria a praxia fina. Certo? A Alexandra queria falar alguma coisa, amor? Acho que eu vi um microfonezinho ligando aí, não sei se foi o seu. Não, não foi o meu. É porque eu venho de outra área, né? Eu estou vendo aí que todo mundo é pedagogo, né? Então, eu já sou da educação física. Então, acho que eu vou me encaixar mais quando chegar na parte dos adolescentes, dos adultos, porque eu também lido com pessoas dislexas também na minha área. Então, acho que a minha parte é mais aí. Mas para que você compreenda os seus adolescentes, você vai precisar vivenciar esse momento que as meninas estão vivenciando, que seria da base do infantil, que é um passo dado. Pois pensar assim, nós ficamos o professor, o curso é até que horas? Nós ficamos de ser... Não existe horário para um assunto tão maravilhoso, né? Assim, falar de educação é isso. A gente
inicia, aí o tempo voa. É uma fala tão objetiva e tudo que vocês pontuaram hoje, meninas, fortalece o que nós sempre estamos questionando no nosso dia a dia. As nossas crianças, elas precisam de autonomia. É importante eu, professor, ter essa concepção. Eu preciso despertar na minha criança a vontade de aprender, a vontade de querer. Eu, professor, serei o mediador. Eu tenho que ver o autismo não como um problema, mas como uma solução. Hoje, você tem uma nova concepção de autismo. Antes, como a tia Lidiane pontuou, se falava em autismo, para o professor já era algo que sufocava ele. E hoje o professor está buscando novos conhecimentos, novas estratégias para fortalecer esse trabalho. E nas nossas escolas, realmente nós estamos com um cardápio diversificado. Aqui em Croatá, nós estamos com uma demanda grandiosa, né? Então, esse curso ele veio com esse objetivo de levar novas ideias, novas possibilidades para todos vocês desse ambiente virtual, para que nós possamos multiplicar esses conhecimentos, multiplicar esses saberes. E aí, assim, nós tínhamos agendado a aula para ser até 8h20, 8h30, e já vai dar 9 horas, ninguém percebeu. Mas como nós tivemos o atrasozinho devido ao problema do notebook, a gente pode estar fechando hoje até às 9. Para vocês tem algum problema, pessoal? Não, né? Não. E até às 10. Então seria bom que outras pessoas pudessem estar pontuando aqui as suas vivências. Eu sei que, assim, toda sala de aula hoje você tem um autista. Sabe? Então, eu, professor... assim, só... Oh, desculpa eu interromper. Não pode ficar. Só que quando as meninas falando aqui da questão das atividades e tudo, os meus, eles não são muito pedagógicos. Aí, semana passada, eu tentando, né, com um, e aí ele disse assim, não quer, sabe? Não disse tão explicado, mas disse não quer. Aí eu olhei assim para outra professora, olha, porque ele não fala assim, né? Aí eu disse assim, olha, isso aí para mim já é um avanço, porque ele olhar para ele dizer que não quer, que ele simplesmente só sai, né? Ele só soltou o lado e disse, não quer. Eu disse, olha, aí para mim já é algo valioso, né? Porque se ele não fala, ele não é verbal, isso aí para mim já é maravilhoso. Tudo que eles fazem, para mim, assim, é uma novidade, né? Em questão, quando eu pergunto uma cor, que ele diz, aqui qual é o vestido da minha sala? É da Bela e a Fera, né? Eu digo, qual é a cor do vestido da Bela? Aí Deus me disse, é a Baé. Sabe, para mim já é tão bom. Assim, a cor da roupa da Fera, que ele me diz azul, ele pode não ter feito nem pegado no lápis, mas só em ele estar me dizendo as cores, me dizendo algo que eu estou perguntando, para mim já é maravilhoso. E é importante nós compreendermos que o professor precisa avaliar cada ação que a criança realiza no seu dia a dia em sala de aula e que o professor ele possa de fato estar tendo esse olhar de crescimento, de evolução. Porque assim, você não vai conseguir de uma hora para outra alfabetizar um autista. Exatamente. Mas é nas pequenas ações que você vai fortalecer nesse trabalho pedagógico de sala de aula. Às vezes a gente fica até assim meio que, ai meu Deus, será que eu não estou conseguindo, eu não estou rendendo com essa criança? Porque às vezes vem até a cobrança dos pais, ou tia, ele ainda não faz isso, ou ele hoje não fez a tarefa, porque às vezes quando eles não realizam as atividades, eu explico na agenda para a mãe, hoje fulano se recusou a fazer a tarefa. Aí às vezes a gente sente assim da parte dos pais, mas ele não fez.
todos já fazem. A gente se sente, às vezes, muitas vezes, assim, inválida, mas, ao mesmo tempo, conversando com outros colegas, a gente vê que a gente já faz muito, né? Com relação de conseguir a atenção deles por algum momento, com relação a uma atividade lúdica que a gente leva. Às vezes é questão de segundos ali, de minutinho, 1 minuto, 2, mas que a gente já consegue algo. De sentar, de moldar uma massinha, fazer com eles a letrinha do nome, já, eu acredito que para mim já é alguma coisa. Trabalhar até a cor da massinha que a gente está usando naquele momento. O porém é porque os profissionais, a escola, ela se prende muito à alfabetização da forma pedagógica. Os meninos só é alfabetizado, mas não necessariamente. Se você fala as vogais, ele consegue pronunciar as vogais, ele compreende que aquele A é o A, essa criança já está sendo alfabetizada. Então, o autismo em si, ele não é alfabetizado apenas porque ele não pega no lápis ou não pega na folha, ou no papel, ou não tem aceitação com o pedagógico. Se você canta uma musiquinha e ele interpreta toda a música, ou se você lê alguma palavra, tem aquela rotina, ele compreende aquilo dali, essa criança já está no processo de alfabetização, né? Eu vou só colocar aqui para que a gente possa estar concluindo. Vocês conseguem ver a tela? Para mim, ainda está aquela, tia, afinal, que é autismo. Pronto, eu vou passar aqui agora. Veja se você consegue, vocês. Sim? Níveis da gravidade do autismo. Isso, vamos só concluir para que a gente, né, possa estar na expectativa do nosso próximo encontro, que será quarta-feira, certo? Os níveis de gravidade do autismo, nós temos agora o nível 1, né, que apresenta menos interesse. Possivelmente, às vezes, é tão pouco, tão despercebido, que as pessoas acabam que... Por isso que, hoje em dia, o diagnóstico do autismo tem que ser algo muito delicado. Os profissionais não podem fechar o diagnóstico apenas uma consulta. Existe muito neuro que vê a criança, pronto, autista tal. Não pode, até porque é um documento que essa criança vai levar para o resto da vida, né? Então, no caso, ela tem dificuldade de iniciar a interação, né, de se chegar para os coleguinhas, respostas não tão compreensivas, não sucessivas, né, bem sucedidas. No caso da conversação, né, tentativas de fazer amigos, alguma criança sai, se acha estranha, aí tenta daquele processo de chorar para a mãe. Fulano não quer ser meu coleguinha. Mesmo com sintomas mais leves, que não existe nada de leve, né? Se tem um grau do autismo, existe o autismo lá, só porque eles classificam devido ao prejuízo na vida dessa criança. Mas de leve mesmo não existe nada. Se tem algo que está interferindo ali, já é um prejuízo. Então, se tem prejuízo, não tem nada de leve, né? Independência a realizar mais tarefas e apoio terapêutico é indispensável. Para as professoras, para a colega que tem seja lá para o profissional que seja. Pessoal, deixem essas crianças fecharem o caderno, abrir o caderno, puxar a mochila, abrir a torneira, colocar o caderno fora, pegar tudo que eles necessitam. Não faça nada para eles. Ele lhe puxar, se ele não for verbal, puxar, você pede ele, vamos lá com a tia, você explica o que ele quer e ele tenta colocar para você. Porque enquanto a gente estiver fazendo para eles, eles nunca vão se sentir capazes, eles nunca vão nos dar aquilo que a gente realmente quer que eles façam. No nível 2, já tem um prejuízo mais aparente, aquela criança que você visivelmente já percebe que ele teria uma características atípicas. Né? Mas mesmo assim ele ainda consegue ter uma independência, dependendo de cada caso. Claro que vai existir o nível 2 com suporte e o nível 2 sem suporte. Seus desafios podem incluir com maior déficit, no caso da comunicação, sendo ele verbal ou não verbal. Falar mamãe, falar papai, falar aga, falar boa, falar palavrinhas, não quer dizer que essa criança seja verbal, não. Elas emitem som referente àquilo que ela quer. Para que seja verbal, pessoal, é preciso ter uma comunicação, é preciso ter um diálogo. Um exemplo. João, você quer... Vamos para o restaurante comer pizza? Lá só vai ter pizza de chocolate. Você gosta? Não, mamãe, eu não gosto de pizza de chocolate. Eu quero pizza calabresa. Até porque as crianças, elas têm desejos. Elas têm desejos próprios. Elas são crianças, mas elas têm desejos e características igual a qualquer outra. Então, o diálogo seria algo que você fala, eu compreendo, e eu falo, você compreende. Esse é o verbal.
aflição para mudar o foco, no caso, uma criança que se frustra, que seria um gatilho, qualquer coisa que seja, para que ele desencadeie uma crise, né? Os comportamentos repetitivos, estereotipados, que é a mesma coisa. Sensibilidade à luz, a som, né? No caso, a movimentos, a quantidade de aglomeração de pessoas. Em algum caso, no caso, funcionamento mental, pode ser baixo ou médio. Aquela criança que aí já vai acrescentar, por exemplo, um DI, que é a deficiência intelectual, já vai acrescentar um TDAH, que não existe o TDA, certo, pessoal? É TDAH. Tem muito conteúdo que a gente chama assim, o TDA, não tem o hiperativo, não tem isso. Quando aquela criança ela não é hiperativa motor, ficar subindo para cima e para baixo, esse menino sossega, esse aluno ele vai ser hiperativo cognitivo. Você dá uma tarefa, ele termina de segundo, o professor fica, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vamos para o plano B, né? Então, se prepare para ter metodologias para suprir a hiperatividade cognitiva daquela criança, mas nunca deixar ele sem fazer nada, senão ele vai atrapalhar realmente, fazer o barulho, mexer com o coleguinha, mexer com o outro. Então, existe o hiperativo. Esse menino é tão quietinho, não tem TDAH, não. Muitas das vezes você dá uma tarefa, ele termina rápido, um texto rapidinho, um cálculo faz voando. Então, ele tem a hiperatividade cognitiva, está lá no cérebrozinho dele. No nível 3, pessoal, apresenta grave prejuízo, já é um nível de suporte, né? Suporte realmente total, porque eles necessitam muito, no caso do social, né? Não é com todo mundo que ele se dá. Dependendo de ser o nível 1, o nível 2, o nível 3, é importante que nós, profissionais, quebremos essa rotina dessa criança. Os pais começam, mas eu não posso, nessa hora ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Não pode, precisa ser quebrado. Dia de segunda ele faz isso, quando for na outra segunda, tente colocar algo novo. Hoje vamos na casa da vizinha, vamos quebrar a rotina sem ele perceber e começar a explicar. Hoje nós vamos na casa da avó, mais tarde a gente volta. Então ele vai começar a entender que não necessariamente naquele horário ele precisa fazer aquilo, porque realmente quando ele quebra a rotina, ele se desorganiza total. No caso, muito limitado, né, com resposta mínima, interação, pouquíssima sensibilidade a determinados estímulos sensoriais. Você pode falar, pode chamar, pode alguém bater palma, pode fazer o que você quiser. Não vai ser o suficiente para estimular ele. Então, realmente é uma criança que demanda terapias, né, de suporte maiores, dependendo de cada área que seja afetada o prejuízo dessa criança. Apresenta comportamentos repetitivos, que é a mesma coisa de estereotipias, né? Ainda mais graves são aquelas crianças que se batem, que se mordem, que realmente é um prejuízo. Nesse ponto, os pais, os terapeutas, os professores, os apoiadores, as pessoas que estão ali no convívio dele, já tem que realmente procurar algo que ele faça. O que eu poderia fazer? Por exemplo, eu tenho um aluno, ele tem um nível de suporte 3, né? Uma criança altamente agressiva, então, quando ele vai fazer a estereotipia dele, ele começa a atacar, suponhamos botar o lápis no braço, um exemplo, né? Pode ser em outro lugar. Quando eu perceber, porque eu vou perceber quando essa criança vai entrar em crise, pessoal, o profissional tem que estar atento, porque ele percebe. Então, ele vai perceber que essa criança vai entrar em crise. O que ele já faz? O Joãozinho gosta da música da aranha. Eu vou perceber, eu vou começar. Tirei o pau no gato. Já tirei o foco daquele movimento estereotipado dele grave, certo? Ele é uma criança que ele não gosta de música. Aos poucos, você precisa acrescentar a música na vida dele. Vai chegar um ponto que ele se adapta àquilo que ele não gostava, passa a ser rotineiro. Suponhamos que ele é uma criança que não gosta de música, então o que você vai fazer? Ele gosta de um personagem. Então, quando você perceber que ele vai entrar em crise, você começa a contar a história. O pica-pau? Como assim? Aí ele vai parar e ele vai observar você e automaticamente ele vai deixar aquilo de lado e vai amenizar o prejuízo na vida dele. Então, são algo que você vê o que ele gosta e você traz naquele momento que você vai perceber que ele vai entrar em movimentos estereotipados agressivos, certo? Uma parte que vai atrapalhar ele. No caso dessa criança, ela também já tem um grande prejuízo intelectual, né? De linguagem, já a criança que tem problema na dicção, que precisa de um suporte do fono, né? No caso, e muitas das vezes eles nem verbal são, só balbucia.
certo? Quando a gente fala, pessoal, da parte da linguagem, muitas das vezes nem sempre é autismo, às vezes é um transtorno da fala, né? Um processo estimulativo resolve. Outro, porém, é que não tem cura. Como todos nós saibamos, não existe cura, mas existe a transição. Por exemplo, se eu tenho um filho que ele tá, eu fingi que não vi, ele estava no nível leve quando ele era menor, o pai não aceitava, ninguém aceitava, ele foi passando para o nível 2, e hoje minha criança, meu Deus, você está nisso, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Se as terapias, pessoal, forem realmente executadas com sucesso, ele vai deixar o nível, vai passar para o nível 2. Se der continuidade assíduo, conforme os profissionais orientar a família, e de forma correta, essa criança vai passar para o nível 1. Assim sucessivamente, assim como quem estava no 1 pode alterar, se modificar para o nível 3, se não for trabalhado direito. Ah, mas meu filho faz terapia, vai para um local tal, chegando lá, o profissional bota para montar bloquinho, 10 minutos, manda para casa. O pessoal bebe um copo d'água que resolve muito mais. Não é assim que se trabalha com deficiência. Então, hoje em dia, o que acontece? Os profissionais se apoderam da ocasião, que vira moda, porque o fulano faz. Então, de certa forma, faz um trabalho mal feito e dá um prejuízo maior na vida daquela família. Porque a família, coitada, a família se prende que está fazendo a parte dela, levando a criança para a terapia, quando, na verdade, não tem retorno. Faz tempo que ele está, não consigo ver. Realmente tem situações que não se é observável. Por quê? Porque como é que o profissional está trabalhando com seu filho? Né? Então, tem muita coisa que envolve. Então, seja um pai assíduo, seja um pai, um profissional que cobre da família, a família falha muito, muito mesmo. Mas, de certa forma, a gente tem que se pôr no lugar dela. Se fôssemos nós, né? Se fôssemos nós no lugar dessa família, como nós estaremos reagindo? Então, tem todo um processo por trás disso. Para complementar, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, sendo que não existe dia para comemorar, não existe dia para conscientizar, não existe esse dia específico, a gente sabe que é um luta árdua, todos os dias a gente tem que conscientizar as pessoas, pessoal, para acabar com a palavrinha chamada capacitismo. O que é o capacitismo? Na verdade, eu nem coloquei aqui no slide o capacitismo, mas eu acho que eu vou acrescentar. O capacitismo é quando eu olho para uma criança, tadinho, a mãe do mundo azul, você é uma guerreira. Pessoal, todos nós mães somos guerreiras, todo dia a gente tem uma luta árdua com os nossos filhos, com a nossa família, então não existe esse, seu filho é doentinho, isso é um capacitismo, a gente olhar com um olhar diferenciado, a gente está tendo um preconceito incubado, poderíamos dizer assim, né? Então, não existe essa de coitadinho. Então, o capacitismo, a gente precisa acabar com o capacitismo. Muitas das vezes, a própria família se permite a isso, se dando-se como vítima. E, na verdade, não tem nada de vítima. É uma criança como uma luta árdua, como qualquer outra. Tem filhos típicos que dão muito mais trabalho, muitas das vezes, trabalho, eu digo, entre aspas. Seria realmente um desgaste de uma criança atípica. Porque o que vai depender? Da forma que você orienta seu filho. Você está dando autonomia a ele, fazer as coisas que ele precisa fazer sozinho? Ou você está fazendo tudo por ele? Porque se essa criança for típica e você dando todo esse suporte, ele vai crescer uma criança incapaz. Então, não vai ser o autismo em si que vai limitar essa condição dessa criança, né? Então, o abril, ele é um dia que a gente conscientiza todo mundo, porque realmente precisa quebrar esse tabu que autismo não é doença, que autismo não é o coitadinho, que autismo não aprende, o autismo ele é uma característica. Uma pessoa que tem, por exemplo, cabelo ruivo, uma pessoa que tem um cabelo loiro, uma pessoa que tem uma deficiência numa perna, uma pessoa que tem uma deficiência de baixa visão, uma pessoa que tem uma deficiência, enfim, cognitiva, é uma característica. Então, não difere porque ele é o autismo e ele vai ser o coitadinho, não. Será assim, todas as demais deficiências seria, né? E nós, quanto profissionais, temos essa missão. Acolher a família, instruir essa família a dar autonomia a essas crianças para que eles consigam superar e eles assim, não, mãezinha, peraí que eu vou começar a fazer sozinho, né? Então, é importante que isso aconteça, certo? Eu acredito, pessoal, que a gente pode estar parando por aqui, né? Acho que até porque o slide eu coloquei muita coisa boa, mas é como a gente falou, é tanta coisa legal
legal que acaba que a gente, quanto mais fala, melhor é, né? Um assunto que eu fico feliz em ter vindo profissionais para pegar na mão da gente e dizer assim, vamos, nós não estamos sozinhos, graças a Deus, então vamos lá. Nós vamos ser multiplicadores dessas informações, nós vamos ser multiplicadores dessas ações, nós vamos ser multiplicadores dessa melhoria para minimizar os problemas na vida dessas famílias, das crianças especificamente, porque, na verdade, a família como um todo, né, traz esse prejuízo, mas só quem realmente é prejudicado seria o próprio indivíduo, né? Então, eu acredito que por hoje, né, professor, a gente pode estar dando a parada. Eu espero ter contribuído no dia de hoje, né? Foi meio assim turbulento, cheguei em cima da hora, porque eu terminei os atendimentos até 6h40. Aí eu cheguei, já foi o notebook não prestou, mas vai dar certo. Vamos para outro notebook e assim vai dando certo. Eu acredito que vai ser um mês assim sensacional. Quando a gente chegar nas demais deficiências, pessoal, vocês vão se apaixonar. Eu sou assim, suspeita de falar, mas quanto mais eu estudo, mas assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer, mais a gente sente aquela fome realmente de querer saber, de querer. Então, assim, vocês não vão se arrepender. Realmente, vai ser momentos ímpares, né? Que convidem mais colegas para estar aqui conosco, para a gente consiga multiplicar cada vez mais esse trabalho nosso, que não é impossível, né? É possível sim a gente fazer a diferença na vida deles. Então, nós já podemos dar uma boa noite. Quando é a próxima aula? Quando é? A próxima aula, quarta-feira. As nossas interações, elas seguem a mesma rotina dos cursos anteriores. Segunda e quarta, interação via Meet. Nos outros dias, as interações é via grupo, tá certo? Então, agradecer a vocês pela acolhida de sempre. Professor Amor, deixa eu só colocar aqui, ó, se dá para vocês verem como ficou o cronograma. Vocês conseguem, pessoal? Não? Não. Já não? Ah, tá abrindo que não, minha assistente aqui. Mas amanhã nós estaremos colocando uma arte no grupo com o cronograma dos dias e os horários, tá certo? Para que todos vocês possam estar sintonizados. Enfim, acreditamos que esse mês será um mês de um aprendizado com muitos significados, de uma importância gigantesca para a nossa rotina. Nós sabemos que essa fala sobre o autismo ela é importante e que nós possamos estudar cada vez mais. Não se prendam só ao curso. Estudem, assistam vídeos, leiam artigos, monografias, livros que falem sobre o assunto, para que todos nós possamos ter conhecimento suficiente para estarmos partilhando nesses momentos. Então, fica aqui a nossa gratidão a vocês, um forte abraço, uma excelente noite. Realmente a aula foi simplesmente perfeita, encantadora, né? Assim, a FL sempre trazendo novidades para vocês e vamos multiplicar essas ideias, vamos multiplicar esses pensamentos pedagógicos e quarta-feira nós teremos mais novidades, não é isso, Lidiane? Teremos mais possibilidades. Ao longo do mês, além da parte teórica em si, nós também estaremos trazendo metodologias ativas, jogos, atividades. Eu estarei orientando vocês como aplicar esse material em sala de aula. Tá certo? Então, agora estão liberados oficialmente. Abraços e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.